O Campeonato Nacional de Velocidade voltou ao Estoril para a segunda ronda do campeonato deste ano, onde na semana anterior tinham estado presentes os principais pilotos mundiais de Superbike e Supersport. Os portugueses de Supersport 300 também estiveram presentes a partilhar o asfalto com os principais nomes da modalidade, numa prova que permitiu alguma evolução para os pilotos. Foram duas corridas com participação portuguesa. Na semana anterior, Tomás Alonso em Supersport 300 venceu ambas as corridas, a primeira à frente de Madalena Simões e a segunda à frente de Rafael Damasio. Foi um fim de semana de sol, mas com muito vento. Esse foi de facto o principal adversário para todos os pilotos nesta segunda ronda pelo Estoril. O dia de competição começou com a prova rainha de Superbike, que junta também os pilotos de Superstock 600. Não havendo Supersport 300, há, no entanto, pilotos em competição que vêm dessa classe. Falamos de Pedro Fragoso e de Vasco Estorrado em Superstock 600. Pedro Fragoso ficou na quarta posição, o último dos 4 pilotos desta classe. À frente dele, Nuno Nogueira. À frente dele, Marco Dias, a primeira vez nas 600, numa corrida estonteante entre Marco Dias e Vasco Estorrado. Apenas 1/10 de segundo de diferença entre estes pilotos, cortaram a linha de meta praticamente ex aequo. Vasco Estorrado foi então o vencedor, ele que até nem começou bem nas primeiras voltas, depois de forma veemente atacou a frente e na última volta, mesmo na última volta, conseguiu assumir a dianteira e acabou por cortar a meta, 1/10 de segundo à frente de Marco Dias. A corrida ao início não nos correu como nós queríamos, arrancámos bastante mal, mas conseguimos ir recuperando nas primeiras 5 voltas. Decidi guardar-me a mim e à moto e aos pneus, para tentar fazer uma boa gestão da corrida. Fomos até ao final, última volta decidi ataquei e consegui levar o primeiro lugar para casa. Na principal classe de Superbike, 8 pilotos em pista. Um não acabou, Tiago Cleto chegou a andar em segundo lugar, sofreu uma queda, não concluiu esta primeira prova. O 7º posto foi de Mário Alves. À frente dele, Tony Costa, na 6ª posição, e Tiago Pires começou o top 5 desta primeira corrida em Superbike. Ricardo Lopes e Tiago Morgado tiveram um interessante duelo para a obtenção do último lugar do pódio. Rodaram sempre muito próximo um do outro, sendo que Tiago Morgado conseguiu levar a melhor apenas por meio segundo de diferença em relação a Ricardo Lopes. Ricardo Lopes prevê mesmo uma intensa disputa por lugares de pódio no campeonato deste ano, com ele, Romeu Leite, Tiago Morgado e Tiago Cleto a entrarem em equação, já que Ivo Lopes apresenta de facto outro andamento. A concorrência está forte. O Ivo está um patamar acima, né? É quase impossível lá chegar, mas depois tem o Romeu Leite e tem o Tiago Cleto, estão fortes, estão a andar, estamos os três praticamente no mesmo segundo. À frente de Ricardo Lopes e Tiago Morgado, o 4º e 3º classificados, respectivamente, ficou Romeu Leite, que tem vindo a ser segundo desde a primeira jornada nesta classe de Superbike. E com outro andamento, de facto, o Ivo Lopes, mais de 50 segundos de diferença em relação a Romeu Leite, saiu, como é costume, na pole e não mais largou o primeiro lugar, destacando-se sempre com andamento estonteante o piloto, ele que está bastante contente com a sua nova BMW. 2 dezenas e meia de pilotos no troféu Taça Luís Carreira, Z-Cup, Tuono Cup. Na Taça Luís Carreira, várias classes em competição. André Capitão obteve o 3º lugar em Supersport. À frente dele, João Vieira. E Luís Belchior venceu esta primeira corrida em Supersport. Em Superbike R, Augusto Machado foi o único representante. Na classe Superbike, Pedro Dias obteve o último lugar de pódio. À frente dele, Afonso Cruz, e com meio minuto de diferença, Ricardo Almeida cortou à frente a linha de meta em Superbike na Taça Luís Carreira. O único representante da classe Open R foi Bernardo Vilar e 3 pilotos em competição na classe Open da Taça Luís Carreira. João Curva não classificou, ele tem vindo a dominar esta classe. Segundo posto para Fernando Mercier e Carlos Pinheiro foi o vencedor. A partilhar a pista com o troféu século XX Taça Luís Carreira, também o troféu Naked, inclui a Tuono Cup com as Aprilia e o Z-Cup com as nipónicas Kawasaki em bom andamento. Quanto às Kawasaki, Marcos Leal fez 3º lugar, Ricardo Pires foi 2º e tem vindo a ser destaque Frederic Bottonieri. Conseguiu mais uma vitória nesta primeira corrida
com 15 segundos de diferença em relação ao segundo classificado. Nas Aprilia, Luís Franco foi terceiro classificado. Paulo Vicente e Pavel Bogdanov estiveram com um andamento muito próximo. Cortaram a linha de meta com pouco mais de 4 segundos de diferença, sendo que Paulo Vicente foi segundo e o vencedor foi Pavel Bogdanov. Primeira corrida da Copa Dunlop Motoval, com as habituais duas classes em competição. A classe 1 para motos 600 e a classe 2 para motos 1000. Uma estonteante corrida no que toca à classe 1, já que entre os 3 primeiros classificados nem 2 segundos de diferença. O terceiro posto foi para João Cruz, com menos de 1 segundo de diferença em relação a Vítor Barros, o piloto angolano que se estreou ano passado no nosso campeonato. E Vítor Barros ficou também a menos de 1 segundo de Miguel Romão, pouco mais de 8 décimas de segundo de diferença. Miguel Romão venceu, tendo conseguido o melhor tempo de prova na 8ª volta. Quanto à classe 2, esteve sempre em aberto o terceiro lugar, o último de pódio. Um despique intenso entre Bruno Louro e André Gonçalves, já que apenas 1 décima de segundo separou os dois pilotos. Levou o melhor André Gonçalves, conseguiu a terceira posição aos comandos da sua Yamaha. Também em Yamaha, Filipe Brites fez segundo lugar, mais de 6 segundos de diferença para Ricardo Andrade, que aos comandos da sua Ducati conseguiu vencer esta primeira corrida na classe 2. Novidade este ano, a passagem por Portugal do troféu ibérico BMW Dunlop Cup, segunda presença e última em Portugal, a partir daqui só em terras espanholas. Uma corrida que teve 2 partidas, houve a queda de Raul Mendo, que obrigou a uma interrupção, piloto que até tinha conseguido a pole, mas que não pôde terminar a corrida. 2 classes em competição, Superstock e Superbike. Em Superstock, para máquinas 600, Santiago Diego foi terceiro classificado. À frente dele, Raul González. E com mais de 28 segundos de diferença, o vencedor Alberto Serrano, que apesar de correr em 600, foi também o vencedor à geral, superando os pilotos das máquinas 1000. Nessa classe de Superbike, Juan Garcia fez o último lugar de pódio. Javier Pascoal foi segundo e Hugo Lopes, o português Hugo Lopes, foi primeiro, mas foi um duelo muito interessante entre estes dois pilotos. O português conseguiu o melhor tempo de volta, 1 minuto 46,5, na sexta volta, nesta BMW Dunlop Cup, na última presença em Portugal. Este fim de semana ventoso aqui no Estoril foi de facto um fim de semana de muita e intensa competição, segunda jornada do CNV. Também isso ficou bem patente na segunda corrida da Copa Dunlop Motoval, particularmente na classe 2. 2 classes em competição e na classe 1 a distância foi maior em relação aos diversos pilotos, mas na classe 2 apertou o despique pelos lugares cimeiros. Comecemos pela classe 1, terceiro posto para Luís Branquinho. Miguel Romão ficou na segunda posição, com uma distância grande em relação ao primeiro classificado, diferença de mais de 45 segundos para Vítor Barros. Este piloto angolano que vemos nas imagens estreou-se o ano passado no campeonato português, lidera atualmente o campeonato na classe 1 da Copa Dunlop Motoval e pretende vencer este ano para depois poder correr em Superbike. O ano passado foi a minha estreia no campeonato aqui português, né, no troféu Copa Motoval, e conseguimos o segundo lugar, fizemos de tudo para ganharmos o campeonato 2020, mas não foi possível porque as primeiras corridas foi uma fase de adaptação e este ano estamos a trabalhar forte para ver se a gente leva o título, porque o objetivo da equipe é, se formos campeão, o próximo ano fazemos o Superbike. Vítor Barros, que foi o segundo à geral, com menos de 3 segundos de diferença para o André Gonçalves. Foi André Gonçalves que venceu a classe 2. Foi uma prova muito intensa, pena não haver público ainda no circuito do Estoril, ter-se deliciado com esta corrida. Pedro Vinagre ficou na terceira posição, com 3 décimas de segundo de diferença em relação a Filipe Brites, que quase em execo cortou a linha de meta na segunda posição. E menos de 4 segundos separaram Filipe Brites de André Gonçalves. Foi então o primeiro à geral nesta segunda corrida da Copa Dunlop Motoval. A paixão pela velocidade e a resiliência dos pilotos estiveram bem patentes no troféu Século XX Taça Luís Carreira, na segunda corrida da competição, já que os pilotos Pedro Dias e Luís Belchior envolveram-se, tiveram uma queda nos treinos, ainda assim
fizeram um esforço e estiveram presentes na competição, sendo que Luís Belchior, que tinha sido primeiro na primeira corrida, acabou por desistir nesta segunda corrida na classe Super Sport. Assim sendo, Manuel Branquinho foi terceiro nesta classe, o João Vieira manteve o segundo lugar e André Capitão, que tinha sido terceiro, assumiu o lugar mais alto do pódio nesta segunda corrida em Super Sport. Em Superbike R, Augusto Machado foi o único representante, o mesmo acontecendo em Open Air com Bernardo Vilar. Na classe Superbike, a resiliência do piloto Pedro Dias foi coroada com um lugar de pódio. Ficou na terceira posição. Nelson Saldanha foi segundo e Ricardo Almeida voltou a vencer. Já o tinha conseguido na primeira corrida. E na classe Open, Fernando Mercier foi terceiro. Carlos Pinheiro, que aqui vemos, foi segundo. E João Curva, que não tinha classificado na primeira corrida, voltou em grande nesta segunda e voltou a dominar como tem sido o seu apanágio, com mais de 54 segundos de diferença. No troféu Naked, com as Aprilia e as Kawasaki em competição, não houve alterações nos 4 pilotos que participaram, com as nipónicas Kawasaki. Quarto posto para António Reis, manteve o terceiro lugar Marcos Leal. Ricardo Pires voltou a fazer segundo lugar e voltou a vencer Frederic Bottoliere, com mais de 23 segundos de diferença em relação ao segundo classificado. Quanto ao troféu Tuono Cup, tudo muito idêntico, mas houve alteração no terceiro lugar. Tinha sido Luís Franco na primeira corrida, desta vez Luís Franco ficou na quarta posição. Miguel Sousa foi terceiro. Paulo Vicente, cá está, o piloto, fez de novo o segundo lugar e voltou a vencer Pavel Bogdanov. E assim, no troféu das Naked Bikes, 4 Aprilias nos 4 primeiros lugares. Invicto, o russo Pavel Bogdanov soma por vitórias todas as provas realizadas, não só aqui no Estoril, mas também na passada jornada em Jerez de la Frontera. Foi aí que começou a subir de rendimento Paulo Vicente, com 2 segundos lugares, e repetiu a façanha aqui no Estoril. E terceiro posto para Luís Franco, ele que até na primeira jornada deste troféu conseguiu o segundo lugar, aqui fez terceiro e quinto no Estoril. E o melhor das Kawasaki aparece na quinta posição do troféu Naked, é Frederic Bottoliere. Estamos a ver em pista os jovens pilotos, 21 ao todo, Pré-Moto 3, Moto 4, Mir Moto 5 e também a classe Promo 3. Martim Marco é o único representante desta classe. Em Mir Moto 5, 8 pilotos em competição. Bárbara Magro fez 7º lugar. Ela que é da Team Dias, faz equipa com Gonçalo Silva e está pelo segundo ano em Moto 5. Eu comecei no Off-Road Camp com o Pedro Barradas, onde fui incentivada pelo meu tio. Mais tarde surgiu a oportunidade de treinar em pistas na RL e depois juntei-me ao Oliveira Cup, em que fui vice-campeã de oval e participei na categoria Rainha ao Mini GP. E quando o Oliveira Cup acabou, vim cá parar. É o segundo ano que estou na Moto 5. À frente da piloto ficou Martim Lourenço na 6ª posição, Martim Garcia no 5º lugar, David Dias fez 4º, e agora os 3 primeiros classificados desta classe, Alexandre Cabá, último lugar de pódio para o jovem piloto, Lourenço Vicente foi 2º, e o vencedor foi Gonçalo Silva, que faz equipa com Bárbara Magro, que ouvimos há pouco, piloto que também corre em Espanha e que tem como objetivo lutar pelo campeonato em Portugal. O meu objetivo para o final do campeonato é tentar acabar em primeiro. Apesar de também estar a correr em Espanha, não sei se vou ter que faltar algumas provas para ir competir em Espanha, mas o objetivo é acabar o mais à frente possível no campeonato. E no fim de semana em que Miguel Oliveira ganhou mais um prémio em MotoGP em Barcelona, na Catalunha, 2 dos seus jovens pilotos da Miguel Oliveira Fan Club estiveram em alta no que toca ao 85GP Moto 4. Falamos de Francisco Pires e de Afonso Almeida. Francisco Pires ficou no último lugar de pódio. Pedrinho Matos, que é apadrinhado por Ivo Lopes, ficou na 2ª posição e tem dominado esta classe Afonso Almeida, que voltou a mostrar os seus créditos aqui na 2ª jornada do CNV deste ano. Em Pré-Moto 3, 3 pilotos em competição. Rui Afonso desistiu e o segundo lugar foi para Tiago Ballet. Gonçalo Ribeiro foi o primeiro à geral, venceu destacadamente esta classe de Pré-Moto 3. Ele que este fim de semana até testou uma Moto 600. O intuito é vir um dia a subir de classe.
Foi um fim de semana em grande para o piloto, já que bateu o seu recorde pessoal com 1 minuto 51.204. Aconteceu na segunda sessão de treinos cronometrados, tendo conseguido a pole e venceu destacadamente, sendo também o vencedor à geral. E para acabar em grande a segunda jornada do CNV aqui no Estoril, a prova rainha que põe em pista os pilotos de Superbike, mas também os de Superstock 600. Nesta segunda corrida, Nuno Nogueira, que tinha sido terceiro, foi o quarto classificado. E Pedro Fragoso tinha sido quarto e foi o terceiro classificado nesta segunda corrida. Aqui vemos o piloto. Vasco Estorrado tinha sido primeiro, desta vez veio a obter o segundo lugar. Isto porquê? Porque Ricardo Silva participou nesta segunda corrida e foi o vencedor com mais de 6 segundos de diferença. Aqui vemos o piloto Ricardo Silva, ele que teve um fim de semana agridoce. Ele fez a pole position no sábado, mas partiu a caixa de velocidade e por isso não alinhou na primeira corrida. Mas o que parecia ser um fim de semana azarento acabou por ter um final feliz. Foi um grande esforço, que consegui fazer a pole, nos treinos cronometrados, fiz a pole, mas parti a caixa de velocidades e tive durante a noite ir ao Algarve fazer 300 km, abrir 2 motores, trocar a caixa, montar o motor, montar a moto, voltar e ganhei a corrida. Não podia estar mais feliz e valeu a pena o grande esforço. Depois de conseguir e passar tudo bem, dá outro gosto. Em pista estavam 8 pilotos na classe rainha da Superbike, que teve aqui no Estoril um novo recorde. Mário Alves foi o último, 8º lugar, Tony Costa o penúltimo e na 6ª posição Tiago Cleto. Piloto que cometeu um erro na primeira corrida, caindo na curva 4, não classificou por isso na primeira, ele que se viu obrigado a utilizar outra moto para esta segunda corrida. No entanto, também teve um percalço, voltou a cair, mas voltou à pista, alcançando o 6º lugar. À frente de Tiago Cleto ficou outro Tiago, o Pires, 5ª posição para o piloto, que corre em Kawasaki. No 4º lugar, Ricardo Lopes, ele que bateu também aqui este fim de semana o seu recorde pessoal. Tiago Morgado ficou no último lugar de pódio, a 6 segundos, pouco mais diferença para o segundo, que foi Romeu Leite. Romeu Leite que também bateu o seu recorde de volta aqui no Estoril. Foi por isso um fim de semana de recordes. Romeu Leite que tem sido sempre segundo no campeonato deste ano. E como se não bastassem esses recordes, Ivo Lopes, o piloto que tem vindo a ter um andamento de facto diferenciado em relação aos seus adversários, invicto para já, 100 pontos no campeonato, no fecho desta segunda jornada. Ivo Lopes, no warm-up, bateu o recorde nacional da Superbike com 1 minuto 38.605. Tinha como objetivo rodar nos 38, porque acho que era possível. Este ano as coisas estão a correr muito bem, a moto é magnífica e está-me a deixar e a criar a ilusão de ser mais rápido e foi o que aconteceu. Basicamente, viemos para aqui para fazer 38, consegui. E é isso, agradecer a toda a equipa, porque não tenho palavras, o fim de semana está a ser muito, muito bom. Ivo Lopes, que conseguiu também um excelente andamento nesta segunda corrida, tendo 1 minuto 39.3 como melhor tempo de volta, foi à 5ª volta o piloto que terminou a corrida com mais de 50 segundos de diferença em relação a Romeu Leite. E assim se fechou a segunda jornada do Campeonato Nacional de Velocidade, em crescente evolução a competição no asfalto português, com vários recordes neste fim de semana de sol, mas muito vento, adversário principal de todos os pilotos. A próxima jornada vai realizar-se no Autódromo Internacional do Algarve, a conhecida Montanha Russa de Portimão.